Muito bem, então aqui trigonometria, trigonometria do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um dos principais atores da matemática, é um ator importantíssimo e estratégico para resolver testes de geometria, trigonometria, geometria espacial, geometria plana, geometria analítica, né? Eu gosto tanto dele que, olha aí, ó, o OLE. Tu tiver lá meio perdidão numa questão de geometria, tu pergunta onde está o OLE, localiza ele e mata o teste. Bom, o triângulo retângulo, então, ele tem o lado maior, né? O lado maior que se chama hipotenusa, que aqui eu designei pela letra A, e os lados que formam o ângulo de 90 graus, que são os catetos, A primeira ferramenta que tu pode usar é o Teorema de Pitágoras, o teorema mais conhecido do planeta Terra. Aquele que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Quando tu estuda um teorema, uma fórmula, não estuda assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tu tem que entender o que é o A, o que é o B, o que é o C, tu tem que contextualizar. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Bom, quando que eu uso o teorema de Pitágoras, Faé? Quando ele dá dois lados, né, quando tu tens a informação de dois lados e tu precisa do outro lado do triângulo retângulo. Aí tu utiliza o teorema de Pitágoras. Tá? Só que muitas vezes ele dá um lado só e dá um ângulo. Aí quando ele dá um lado só e dá um ângulo, aí tu utiliza as razões trigonométricas. O seno, o cosseno e a tangente. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, por exemplo, dado um ângulo alfa aqui, ó, ângulo alfa. O seno é o cateto oposto do ângulo alfa. Tu vai lá do outro lado com o dedinho, ó, o cateto oposto, que no caso seria B, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui seria A. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é o cateto adjacente de alfa. Adjacente significa formador, ele fica próximo, ele é vizinho, pode ser entendido como vizinho. Então, pertinho do ângulo alfa, tu tens aqui o cateto C, dividido pela hipotenusa A. E a tangente é coca, cateto oposto pelo cateto adjacente. Né? O cateto oposto B pelo adjacente C. Tá? Tu precisa memorizar isso aqui. Eu tenho aqui Gene, a Gene tá rindo, né? Não entendi, eu não entendi a risada, mas vou seguir. Eu vou seguir fiel aqui e sério. Isso aqui tu tem que memorizar, isso aqui é básico, né? Então nós vamos usar um mnemônico aqui, ó. Seno é oposto pela hipotenusa. Cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Tangente é o oposto pelo adjacente, é o famoso soca à toa. Soca à toa. Oi? É o mnemônico soca à Meu toa. Jesus. Agora vejam que esse negócio de cateto oposto, cateto adjacente, depende do que? Depende do ângulo. Depende do ângulo. Por exemplo, se eu quiser saber o seno de beta, né, o cateto oposto ao ângulo beta seria C, dividido pela hipotenusa que é A. Veja que o seno de beta, que é C sobre A, é igual ao cosseno de alfa, que também é C sobre A. E veja que o cosseno de beta, que é B sobre A, nesse caso, é igual ao seno de alfa. Então, nós temos um padrão matemático aqui, ó. Um padrão matemático. Então, vamos descobrir qual padrão é esse. Qual é a relação entre os ângulos alfa e beta? Veja que alfa mais beta somam 90 graus. Quando dois ângulos somam 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Tá? Então, o padrão matemático é o seguinte: o seno de um ângulo é igual ao cosseno de seu complemento. Isso significa que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 graus, porque a soma é 90. O seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, porque a soma é 90.
O seno de 20 graus é igual ao cosseno de 70 graus, porque a soma é 90. Só que o de 20 graus tu não é obrigado a saber, a memorizar. Quais são os ângulos que tu é obrigado a memorizar, né? Que nem o Enem, que não trabalha com memória, vai te dar. São os ângulos de 0 graus, 30, 45, 60 e 90. O ideal é que tu saiba decore e decorado, né? Seno de 30, 1 meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Se tu não sabe, tu vai ter que construir a tabela. Para construir a tabela, tu vai utilizar a técnica 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Aí tu acrescenta aqui, ó, raiz, 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 raiz. Por 2, por 2, por 2, 2 e 2. E aí tu vai ter a tabela de senos. Veja que raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 dá 0. Raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, tu tens aqui o valor meio. Raiz de 2 sobre 2, que é um número irracional, raiz de 3 sobre 2, raiz de 4 é 2, por 2 é 1. Aí tu tem a tabelinha completa de senos. Para completar a tabela de cossenos, aí tu precisa lembrar que o seno de um ângulo é igual ao cosseno de seu complemento. Na prática, olha o que acontece, aquele ditado de criança, que diz que os últimos serão os primeiros. Então, o que está na última posição, lá, o 1, ele vem para a primeira. Ó. O penúltimo aqui vem para a segunda. O do meio permanece no meio, o segundo vem para a penúltima e o primeiro vai para a última. Tá? E aí tu completa a tabela de cossenos. Se tu precisar da tangente, aí basta tu lembrar de uma relação que é facilmente dedutível, que a tangente de um ângulo é o seno do ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Do mesmo ângulo. Tá? Então, veja, 0 dividido por 1 dá 0. Lá na última, 1 dividido por 0, não existe divisão por 0. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E assim por diante. Né? Por exemplo, tu quer saber a tangente de 60. Ora, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é 1 meio. Daí tu divide uma coisa pela outra, né? Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda e tu vai achar a tangente de 60. Para achar a tangente de 30, a mesma coisa, é só dividir e racionalizar. E tu chega aqui e aí tu tem a tabelinha completinha. Beleza, meu? Então vamos adiante. Bom, uma outra maneira de achar lados de triângulos retângulos é pelo cálculo rápido. Olha o ninja aí, ó. Olha o ninja. O cálculo rápido é usado apenas para ângulos notáveis. Veja, se aparecer lá o maravilhoso ângulo de 30 graus, qual é o seno de 30? Qual é o seno de 30, Jenny? Ela cabulou a aula de matemática. É 1 meio, tá? É 1 meio. Vocês viram como é que é a memória, gente? Vocês viram? Ó? Passar do tempo a memória, né? Por isso você tem que estar sempre lembrando. Ó. O seno de 30 é 1 meio. Então, significa que o cateto oposto é a metade da hipotenusa quando tem esse ângulo. Quer dizer, se o cateto oposto vale x, a hipotenusa valerá 2x. E o cateto adjacente vai ser o oposto multiplicado pela raiz de 3. Por quê? Porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, cateto adjacente, raiz de 3, pela hipotenusa, 2. Então, por exemplo, se aparecer lá um triângulo qualquer, com um ângulo de 30 graus, tu olha para o cateto oposto. Ah, ele vale 7. Ah, então a hipotenusa será o dobro, 14. E o cateto adjacente será o oposto vezes a raiz de 3. Tá? Bem rapidinho. Se aparecer lá um triângulo, não precisa ser o cateto oposto, não. Pode aparecer qualquer cateto.
Vamos supor que ele te deu o ângulo de 30 e ele te dá que esse cateto adjacente a ele vale 6. Aí o que tu faz? Tu sabe que aqui é x, aqui é 2x e aqui é x raiz de 3. Então é só igualar. Tu passa a raiz de 3 dividindo aqui, ó, e calcula, ó. Racionaliza, faz a conta direitinho ali, pronto. Tu vai achar o cateto oposto, ó, viu? Então o cálculo rápido é bem legal, é bem legal. Outro ângulo que tu pode usar o cálculo rápido é o ângulo de 45 graus. Bom, quando tem um ângulo de 45 graus, o que acontece? O outro ângulo agudo lá vai ser 45 graus também. Significa que eu tenho dois ângulos iguais. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu terei dois lados iguais, que serão os catetos. Então, esse cateto vai medir x, o outro também vai medir x, e aí tu imagina um quadrado fechando aqui, o que a hipotenusa vai ser? A diagonal do quadrado, que é lado raiz de 2. Então, a hipotenusa vai ser x raiz de 2. Tá? Então, tu pode utilizar o cálculo rápido quando tu tem o ângulo de 45. Vou te dar um exemplo aqui. Tu tens lá o ângulo de 45 e ele te informa que o cateto oposto é 4. Ora, o adjacente também será 4 e a hipotenusa será 4 raiz de 2. Bem rapidinho, direto, show de bola. Além disso, tem uma outra informação que te permite resolver rápido, que são os triângulos pitagóricos. Triângulos pitagóricos são triângulos cujos lados são números inteiros. O mais importante de todos é aquele cujos catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa mede 5. Esse cara aqui aparece direto nos vestibulares, inclusive no Enem. Ele e a família dele. A família dele são os triângulos cujos lados são múltiplos desses lados aí. Por exemplo, 6, 8, 10, 9, 12, 15. Né? Então, se aparece um triângulo com números inteiros, por exemplo, 27 aqui, 45 aqui. Aí tu tens que calcular o x aqui. Caramba, tu aplicar o teorema de Pitágoras ali vai demorar. Ah, vai demorar, ó. Porque não são números simpáticos, vai demorar. Então o que tu faz? Desenha esse triângulo aqui ao lado e aí analisa se tem uma proporção, ó. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 9, 45. Opa, 4 vezes 9, 36. Pronto, resolveu. 36. Tá vendo? Aí, ó. Essa família de triângulos retângulos é a única família de triângulos retângulos cujos lados estão em progressão aritmética. Observa, ó, 27, 36 e 45 é uma PA de razão 9. 3, 4 e 5 é uma PA de razão 1. Existem outras famílias de triângulos pitagóricos, tá? Que são bem menos conhecidas. Vou te dar um exemplo de uma família, que é aquela em que um cateto é 5, outro cateto é 12 e a hipotenusa é 13. É uma outra família, veja que essa não forma lados em PA. Maravilha. Vamos seguir a barca. Uma escada apoiada na parte mais alta de uma parede de 5 metros de altura forma com o solo um ângulo de 30 graus, a distância da parede ao pé da escada. Bom, uma questão contextualizada, a maioria das questões desse assunto são realmente contextualizadas, elas podem aparecer contextualizadas. Então, tu tens aqui uma parede, tu tens aqui o solo e uma escada. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas bem importantes aqui, ó. Quer ver? A palavra altura.
A altura é um conceito, é uma definição matemática que exige ângulo de 90 graus, exige ângulo reto. Se eu for medir a minha fabulosa altura, eu tenho que pegar uma trena e a trena tem que formar 90 graus com o solo. Então, se a parede está a 5 metros de altura, tem que ter um ângulo reto aqui. Ó. A palavra altura tem que aparecer o ângulo reto, tá? 5 metros. A escada forma com o solo um ângulo de 30 graus. Ela forma com o solo. A escada está inclinada aqui. Ó. Ela forma com o solo o ângulo de 30. Então, o ângulo de 30 está aqui. Tu tem que cuidar muito onde tu coloca o ângulo. Tá? Muito cuidado. Presta bem atenção onde é que está o ângulo. Né? Com o solo. Se fosse com a parede, eu colocaria lá em cima. Colocou em local errado, tu vai achar a resposta entre as alternativas, não vai ser a correta. É o terrível erro feliz. E aí ele pergunta a distância da parede ao pé da escada. Veja que o pé da escada está aqui. O pé da escada é um ponto. Então, se ele está perguntando a distância desse ponto até a parede, aonde que eu coloco o x? No cateto ou na hipotenusa? Aqui no cateto, meu irmão. Por que tem que ser no cateto, Faé? Porque a distância de um ponto até uma reta ou até um segmento de reta é um outro segmento de reta que forma 90 graus. Então, a distância de um ponto a um segmento de reta tem que formar 90 graus. Sempre. Aquelas questões que ele dá uma estrada aqui, um ponto, ó, ele quer a menor distância do ponto até a estrada. Tu vai puxar aqui, ó, formando 90, sempre formando 90. Tá bom? Bom, a maneira clássica de resolver isso, tu olha para o ângulo, né? Olha para o ângulo, tu olha para o cateto, ó, o 5 é cateto oposto do ângulo e o x é cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente é tangente. Tangente igual a coca. Então, a tangente de 30 é o cateto oposto. Aí tu vai lá na tabelinha, ela vale raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é 5, o adjacente é x. Aí tu multiplica cruzado. Isola. Racionaliza. Aí está, ó. Essa é a maneira clássica de fazer. Mas eu te ensinei o cálculo rápido, meu irmão. Ó, maravilhoso ângulo de 30 graus. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Então, a hipotenusa é 10. E o adjacente é o oposto multiplicado pela raiz de 3. Olha aí a coisa fica legal, né? Bem mais rápido.